Olá, bom dia a todos. Eu gostava de começar por vos dar as boas-vindas a mais um Cybersecurity Talks, desta vez sobre o tema do ransomware. O meu nome é António Ribeiro e tenho as funções de Cybersecurity Manager na Claranet e naturalmente gostaria de agradecer a vossa disponibilidade para podermos partilhar convosco algumas ideias sobre este tema, bem como naturalmente agradecer também aos nossos oradores a disponibilidade para estarem aqui connosco hoje e poderem partilhar algumas destas informações sobre este tema. O António Miguel Ferreira iria fazer aqui esta primeira introdução. O António está fora do país e por um imprevisto não vai poder fazer. Serei eu que farei a introdução que estava prevista o António fazer. Temos também connosco, e desde já agradeço a disponibilidade também, o Inspetor-Chefe Rogério Bravo, da Polícia Judiciária, que irá partilhar connosco a sua visão sobre estes crimes, bem que uma forma adequada de os comunicar às autoridades quando, infelizmente, eles acontecem. E, por último, o meu colega Miguel Nunes, que juntamente com outros colegas nossos, irão fazer uma demonstração de um ataque de ransomware, utilizando uma variante de ransomware bastante conhecida, que eu não irei divulgar, deixarei isso depois então para o Miguel e para a sua equipa poderem mostrar. Contamos levar cerca de 50 minutos e iremos terminar então com um Q&A que desde já vos incentivo a colocarem todas as questões que possam ter no chat, que nós endereçaremos então no final do evento, onde deixaremos cerca de 10 minutos para as questões que possam existir. Quanto à introdução, e apenas para fazer aqui um pouco um set assim, relativamente ao tema que vamos falar, eu irei partilhar um tema sobre as ameaças que temos visto em infraestruturas críticas, sendo que claramente o ransomware é de longe o que aparece no topo da lista. Temos visto, enfim, vocês vão ver ao longo deste evento, um crescendo neste tipo de ataques e naturalmente as infraestruturas críticas são sempre muito apetecíveis para estes criminosos. Só para começar, antes de propriamente entrarmos no tema, o que são infraestruturas críticas? Enfim, há uma definição e de legislação recentemente aprovada também que indica infraestruturas críticas como sendo tudo o que é essencial para a manutenção das funções vitais da sociedade. E rapidamente todos nós conseguimos pensar num conjunto de serviços que, sem os quais seria hoje impossível vivermos. Nós estamos a falar de eletricidade, de água, transportes, telecomunicações, serviços vitais como o caso da saúde. Portanto, imagine o que é estes serviços parados. E pior ainda, a simultaneidade de ter vários destes serviços parados ao mesmo tempo. Imagine o que é ficarmos sem eletricidade, água e telecomunicações ao mesmo tempo. Portanto, são de facto aqueles que são os serviços essenciais para o funcionamento da sociedade. A paragem destes serviços, enfim, sujeitos a este tipo de crimes, tem de facto repercussões bastante grandes. Eu vou partilhar convosco alguns casos, sendo que, naturalmente, alguns dos mais mediáticos, como é o caso do Colonial Pipeline. Um ataque foi conseguido em maio deste ano. Portanto, este pipeline fornece cerca de metade do combustível à costa leste dos Estados Unidos e isto implica mais de 10 mil postos de abastecimento afetados. Naturalmente, a paragem do pipeline, enfim, tem quase cerca de 9 mil quilómetros, representou um caos no fornecimento de combustível a toda a costa leste dos Estados Unidos. Pior ainda, depois tem um efeito que as pessoas sentem que não podem ficar sem combustível, ainda correm mais rapidamente aos postos de abastecimento, portanto isto aqui, ainda este efeito bola de neve, que torna naturalmente o efeito maior, não é? Este é um caso, enfim, subejamente conhecido, porque também foi pago um resgate, portanto, na sequência do ataque ransomware foi efetivamente pago um resgate, no entanto o efeito foi muito superior aos 4,4 milhões de dólares que foram pagos de resgate. Na verdade, veio-se a verificar mais tarde que até eventualmente a recuperação feita via backups era mais rápida do que estar propriamente a desencriptar, porque, enfim, leva também bastante tempo. Isto leva-nos aqui a outra questão, que eu vou falar um pouco mais tarde também, e o inspetor Rogério Bravo irá também endereçar, que tem a ver com se devemos ou não pagar um resgate quando estamos perante uma situação destas. Mas é algo que iremos talhar um pouco mais à frente. Apenas ainda para vos mostrar mais alguns cenários de serviços vitais, neste caso, que foram atacados. Durante o pico da pandemia, existiram vários ataques a vários hospitais.
e sucederam situações extremamente complexas, ao ponto de alguns hospitais não aceitavam novos pacientes simplesmente porque nem tinham sistemas a funcionar para os aceitar. Outros casos existiram em que os hospitais nem sequer sabiam onde estavam os pacientes, que era naturalmente ainda mais grave, não se tratava meramente de no fundo, atribuir um determinado receituário ao paciente, tratava-se primeiro de saber onde é que ele estava. E por cá também não tem sido exceção. Enfim, houve alguns ataques supostamente divulgados, são naturalmente públicos, nas infraestruturas críticas. Neste caso, que vos estou a mostrar, não houve provavelmente a rede de distribuição elétrica não foi provavelmente afetada, foi a rede corporativa, mas há naturalmente aqui, é um alvo apetecível, todo este tipo de infraestruturas críticas que nós temos disponíveis, é sempre um alvo apetecível para estes criminosos. Então, o que é que nós temos visto? Seguramente, o ransomware é o principal e mais destrutivo ataque que existe. Muito rapidamente, eu calculo que a maioria de vocês estarão todos familiarizados com o ransomware, mas para aqueles que não estejam, no essencial, a ransomware o que faz, numa primeira fase, é encriptar os dados das organizações e depois pedir um resgate, normalmente através de moedas virtuais, pedir um resgate para libertar então esses dados. As estatísticas atuais indicam um novo ataque a cada 11 segundos. E aqui gostava de chamar a atenção para os 3 primeiros que aparecem nesta lista que vocês estão a ver. E, como vocês podem ver, são serviços essenciais, no caso da saúde, infraestruturas críticas, e também aqui uma componente das seguradoras /legal. Uma das tendências que nós temos visto recentemente também é que as próprias seguradoras passam a ser um alvo preferencial de ataque para extrair dados de clientes que tenham ciberseguros. E porquê? Porque são aqueles que estarão mais propensos a pagar um resgate em caso de ataque. Este é um bom exemplo também, mostrar-vos o que é enfim, que valores é que atingem este tipo de ataques. Este é um resgate que foi pago por uma seguradora, de 40 milhões de dólares pago este ano, e não deixa de ser irónico, porque as organizações que têm um ciberseguro são também agora um dos principais alvos. Precisamente, como vos dizia, por haver a percepção que serão aquelas que mais facilmente poderão, então, pagar este resgate. Os ataques são também cada vez mais, enfim, mais criativos. Começou o ransomware apenas por uma encriptação de dados e um pedido de resgate, portanto, uma tentativa de extorsão baseado numa chave que seria atribuída, portanto, para libertar os dados encriptados. Mas começámos a ver outras variantes, em que primeiro os criminosos retiravam os dados, encriptavam depois os dados do cliente, e caso o cliente não pagasse o resgate, ameaçavam então com a divulgação de dados confidenciais. Portanto, havia aqui uma segunda tentativa, naturalmente, de extorsão de dinheiro. Mais recentemente, este ano, vimos já situações até de tripla extorsão, que é, para além das duas iniciais que vos falei, os próprios clientes das organizações que eram atacadas eram também um alvo de um ataque. Okay? Isto porque, de acordo com algumas estatísticas, cerca de 77% dos ataques pressupõem uma exposição de dados. Okay? Já não se trata meramente de encriptar os dados, trata-se de facto de um ataque muito mais elaborado e feito, na maior parte dos casos, por organizações bastante bem estruturadas. Então, dito isto, o que é que efetivamente podemos fazer, não é? Enfim, isto é um bocado um clichê, não é se vai acontecer, quando é que vai acontecer? E a verdade é que temos que nos preparar para responder aos incidentes. A maior parte das organizações não estava efetivamente preparada, ignora, enfim, uma preparação antecipada, até porque, enfim, não está muito enraizado na nossa cultura este tipo de preparação para podermos responder a incidentes que eventualmente venham a acontecer. Então, o que é necessário é, efetivamente, ter um plano de resposta para quando isto acontecer, incluindo o que fazer, no caso de chantagens, não é? Esse plano de resposta a incidentes, obviamente, o objetivo é minimizar o impacto do ataque, ter alguma coordenação da resposta. Existem situações, por falta de coordenação da resposta, a resposta tem um efeito ainda mais negativo que o próprio ataque, e vimos isso no passado.
até do ponto de vista de brand damage, etc. Portanto, uma resposta descoordenada poderá ter, de facto, um efeito ainda pior. Uma contenção mais abrangente, por vezes, aparentemente, o ataque até é contido, mas é contido apenas numa determinada zona, não é contido na totalidade. Obviamente, o que todos queremos é um rápido retorno ao normal, e também prevenir a recorrência. Aqui há que ter em conta que há um ponto muito importante no ciclo de vida do incidente, que é o que nós chamamos de lesson learned, que é importante não descurar precisamente para prevenir que o ataque volte a acontecer. Queria só mostrar aqui também enfim, algumas frameworks de referência para resposta a incidentes. Apenas para fazer um highlight de um pequeno pormenor de todas estas frameworks, é que todas elas têm como primeiro passo a preparação. Todas. E, apesar de todas elas terem este primeiro passo, a verdade é que a preparação é normalmente ignorada. Ou seja, nós usamos um bocado, em Portugal, naturalmente, o ditado casa roubada, trancas à porta, e muitas vezes é isso que acontece. Apenas também para partilhar aqui convosco um exemplo, um bom exemplo de uma preparação que resultou num excelente resultado. Isto foi um gravíssimo incidente que aconteceu há cerca de 2 anos. Esta empresa recusou-se a pagar o resgate. No entanto, o facto de ter uma preparação para este tipo de ataques fez até com que a empresa se valorizasse, em vez de ter um impacto negativo, acabou por ter até um impacto, não vou dizer positivo, mas menos mal, digamos assim, dada esta recuperação. Eles não pagaram o resgate, mas, mais uma vez, há dados que indicam que a média de recuperação custa até 10 vezes mais do que pagar o próprio resgate. Portanto, poderá haver situações extremas, já vamos falar sobre isso, mas que eventualmente poderão levar ao pagamento de um resgate. Ainda na sequência daquilo que podemos fazer, naturalmente monitorizar, para reagir ao incidente, temos que saber que ele está a acontecer. Portanto, quanto mais cedo o detectarmos, mais rapidamente podemos reagir. Portanto, e para isso é necessário, de facto, esta monitorização constante, até porque muitas vezes há indícios que nos indicam que um ataque está para estar a acontecer. Portanto, nós temos que reagir com alguma antecipação. Ainda assim, se por acaso acontecer, eu gostava de fazer aqui referência ao projeto No More Ransom, da Europol, do qual a Clarinet também faz parte, e que poderá ser uma boa primeira ajuda para conseguir um desencriptador, pelo menos para as variantes mais conhecidas. Existem imensas variantes. O Inspetor Rogério poderá falar um pouco também sobre este tema, portanto, é algo que vale a pena chamar a atenção. E por último, só mesmo antes de terminar, gostava de fazer uma referência para que, de uma forma geral, o conselho é não pagar. Se são vítimas de um resgate, poderão haver situações muito extremas em que poderão ter que pagar, efetivamente, mas de uma forma geral não pagar, porque o pagamento primeiro não significa necessariamente que irão recuperar os dados. Depois, também há alguma má publicidade associada ao próprio pagamento do resgate. Nós vimos isto no caso do Colonial Pipeline, existiu de facto esta má publicidade. Depois, uma terceira razão tem a ver que, no fundo, é uma mensagem aos criminosos que este tipo de crime até compensa. É a percepção que fica se o resgate for efetivamente pago. E, por último, quem paga é mais atrativo para voltar a ser um novo alvo de um ataque. Existe um trabalho deste ano que indica que 80% das vítimas que pagaram o resgate voltaram a sofrer um novo ataque num curto espaço de tempo. E aquelas que pagaram, 46% até tiveram acesso aos dados, mas a maioria estavam corrompidos. Portanto, isto é um claro indicador para não pagar. E, naturalmente, há benefícios de não pagar. Né? Primeiro, será poupar dinheiro, naturalmente, mas também, enfim, esta redução não existir uma má publicidade, portanto, há aqui algumas vantagens também, naturalmente, não pagar. Existem ainda recomendações de que, se, em último caso, tiverem mesmo que pagar, de regatear o próprio resgate. Tenho aqui apenas um exemplo da Universidade de São Francisco, que num resgate de 3 milhões acabou por pagar 1 milhão. Não são naturalmente boas notícias, mas são ao menos más notícias. E, por último, reportem às autoridades. Só com dados concretos é que as autoridades poderão trabalhar, portanto, e é um passo absolutamente fundamental. E pronto, é isto que tinha para vos falar hoje. Eu pedi-vos, entretanto, se tivesse algumas questões que as colocassem no chat, para podermos responder então no final desta sessão. E queria agradecer mais uma vez a vossa presença e passar então a palavra ao Inspetor-Chefe Rogério Bravo. Dou-vos os meus bons dias e os meus cumprimentos.
Eu concentrei-me mais para esta apresentação, indo já sem grande apresentação da agenda, as principais características do que está a acontecer em Portugal. Eu vou tentar passar em retrospectiva um pouco do que é uma espécie de um levantamento dos principais pontos negativos que temos identificados e se calhar aproveitava este momento para tentar sensibilizar para esses mesmos pontos. As ocorrências mais frequentes continuam a acontecer com base em campanhas de phishing. Isto leva-nos a pensar naquela trilogia de tecnologias, pessoas e processos com base da segurança da informação, que está na altura de colocar a tónica nas pessoas, porque podemos ter muito boas tecnologias, mas se as pessoas forem o elo mais fraco em termos de sensibilização, e diria até de formação, continuamos enfim, a ter ali assim, um ponto fraco para a ocorrência deste fenómeno do chamado ransomware. Depois temos ainda uma série de programas de acesso remoto aos terminais que estão ativos. Não interessa a marca, não interessa se são do sistema operativo ou não. O que interessava pensar aqui era talvez se eles têm mesmo que estar ativados ou não. Se não haverá outra forma de permitir ao utilizador o acesso remoto sem ser com base nestes protocolos. E por último, um fenómeno que tem acontecido, ou que está a acontecer, ou que estamos a ver acontecer mais vezes, que é uma discussão antiga sobre a qualidade das empresas que se dão connosco, o grau de exigência e o grau de preparação das empresas que estão em outsourcing ou que, por qualquer motivo, têm uma ligação profissional connosco, porque às vezes a vítima até tem em marcha campanhas internas de sensibilização, até tem software adequado de proteção e hardware, mas depois o elo mais fraco, lá está, é uma das empresas que não tem o mesmo grau de exigência ou de preparação para fazer frente a esse tipo de ataques. Depois temos a questão dos danos diretos. O mais óbvio é, obviamente, a cifragem dos dados, não é? Mas também aquilo que estamos a ver em quase 90% dos casos é o compromisso dos backups. Portanto, se calhar era bom repensar qual será a melhor forma de ter preparado um mecanismo de backup, seguindo aquela mnemónica do 3-2-1, não é? 3 cópias para 2 mídias diferentes em um sítio geograficamente diferente, que isto foi preparado mais para fazer uma resposta tanto a eventos como a incidentes de segurança, mas a questão agora, se calhar, será, enfim, equacionar se o backup ou se o instrumento de backup ou se a técnica que está a ser utilizada tem que estar sempre ligada ou tem que estar sempre on. Precisamente para tentarmos fugir àquela cifragem por inteiro, não é? Daquilo que se vai passando. Temos também visto uma tónica num reforço da extorsão, ou seja, uma dupla extorsão, porque uma é dirigida à oferta de uma chave que decifre os dados que foram comprometidos, a outra é, já agora, vamos entrar em negociação para nós não publicitarmos dados acerca da vossa empresa. Não é só numa ou outro caso, já tem aqui um pendor de quase 20%, e já agora, peço imensa desculpa, eu devia ter dito isto logo no início, mas eu não estou a falar de casos estrangeiros. Eu estou a referir-me apenas, tudo o que tenho estado a dizer e que vou dizer, diz apenas respeito ao nosso país, aquilo que se está a passar no nosso país. Temos também, enfim,
uma tónica que é as pessoas depois sentem-se um bocadinho defraudadas porque fazem contratos de emergência ou de urgência com pessoas que vão ser uma espécie de mediador no pagamento, praticamente. Uma certa fé de que podem decifrar. Às vezes, de facto, verificamos alguma má qualidade no malware que permite recuperar dados, mas isso não tem acontecido nas últimas versões ou estirpes de que temos conhecimento. Há também associado, e muitas vezes as empresas esquecem-se disso, um dano à imagem corporativa. Quer se queira, quer não. E muitas vezes uma afetação da imagem e ou da credibilidade da equipa de segurança. É assim que as coisas funcionam. Para nós, já há muito tempo, desde 2011, que tentamos acompanhar um certo fenómeno de um ataque à pessoa, é um ataque à instituição, portanto, formas de atacar a imagem e a credibilidade de uma pessoa coletiva a partir do ataque a pessoas concretas que podem ter mais ou menos visibilidade. E depois, como já foi dito e muito bem, a questão de pagar ou não pagar. Eu não vou estar aqui a defender que se paga ou que não se paga. Eu, sinceramente, a título profissional, acho que não se deve pagar, como aqui também foi dito, mas o mais importante seria talvez pensar o que é que significa não pagar. De facto, no início, alguns anos atrás, havia alguma correspondência entre o pagar e receber uma chave efetiva. Hoje em dia já não é bem assim. Há muitos casos em que as pessoas pagam e não recebem chave nenhuma. E, por outro lado, pensar que estamos aqui a estimular o aparecimento de canais de financiamento criminoso que incluem o branqueamento. Não é? Estamos a movimentar uma indústria, estamos a fomentar uma indústria ligada a esta parte. Também é com pena que noto, e portanto faço um apelo para visitarem o site nomoreransom.org, que tem feito um esforço notável para partilhar chaves de decifração e muito bem, um bom exemplo da cooperação de agências policiais ou agências de informação de centros nacionais de cibersegurança, polícias e a indústria. E muitas vezes, se visitassem perante a desgraça e depois da contenção, se visitassem este site, nós muitas vezes teríamos ali solução, porque há a repetição de algumas estirpes e, portanto, acontece que muitas vezes há remédio e as pessoas nem sabem. Por causa das evidentes cifras negras que nós temos, eu tive o cuidado, ainda não acabei o trabalho, estou a fazê-lo, mas depois vai ser partilhado através do Cibercentro, para identificarmos as principais áreas que estão a ser afetadas e dá-me a ideia que são um bocadinho coincidentes com aquilo que o meu antecessor apresentou naquelas 3 primeiras linhas, os 3 mais, será coincidente, principalmente no caso da saúde, mas depois temos aqui de ter talvez umas outras leituras que não são tão óbvias. Mas para nós, 600 casos reportados em 9 anos, isto não é nada. Eu não acredito nestes números, não é? Estes são os casos reportados à Polícia Judiciária e os casos de sucesso são poucos, claro. Quando digo sucesso, refiro-me à decifração. Não chegam sequer a 7%. Mas há a possibilidade de todos contribuirmos para inverter este caso. E um deles é, de facto, promovermos a denúncia. Façam uma comunicação. Não é uma questão de fé, é que nós precisamos de estatísticas para torná-las em campanhas de sensibilização, precisamos de estatísticas
para, através do Ministério da Justiça, se chegar ao legislador propondo outras posições, e também alguns pontos práticos que muitas vezes a empresa não tem em mente os seus quadros. E aqui é um benefício que pode advir do facto de fazerem a comunicação ou a denúncia. Refiro-me àquelas situações em que há ou um incumprimento de prazo contratual que advém, enfim, desse evento, desse incidente de segurança ter acontecido, ou mesmo um incumprimento de obrigações legais perante a autoridade tributária, ou a segurança social, ou outras, e que muitas vezes se esquecem que, obtendo essa certidão de que se apresentou queixa e de que era o tipo da queixa, se pode ter ali um instrumento valioso para os gabinetes jurídicos ou para o seu jurista de apoio poder, enfim, exibir e argumentar perante alguns dissabores que venham destes incumprimentos. E por tudo isto serve e ajuda a combater o crime organizado. Nesse âmbito, combater o crime organizado para nós é de facto, e o mais importante, é reportar. Reportar ao Centro Nacional de Cibersegurança, reportar à Polícia Judiciária. Fiquem cientes já agora de que reportar a um significa reportar ao outro. E no fim da cadeia, significa também que temos que comunicar ao Ministério Público. E portanto, há todo o interesse, para além daquilo que eu já referi, como a obtenção da certidão, há todo o interesse em fazer esta partilha. Nós costumamos fazer depois um questionário à vítima para que a empresa que está a assessorar possa responder a um pequeno questionário que se destina mais ou menos a tentar identificar, ainda que seja de forma, digamos, uma primeira análise, o vetor de ataque e os indicadores de ataque. É preciso perceber que este esforço de responderem a estas questões e de reportarem ao CNCS e à PJ os indicadores de ataque e os indicadores de compromisso são aproveitados para duas componentes. Uma, identificar as ferramentas, as técnicas, as táticas e os procedimentos que são empregos nos ataques, mas depois a partilha com as comunidades, com diferentes comunidades, que vai com certeza promover e acrescentar uma possibilidade de defesa de terceiros para o mesmo tipo de ataque. Há um senão. Nós pedimos sempre para aqueles que podem intervir e obter amostras, os chamados samples do malware, e como imaginam, se nós obtemos informação errada, depois tomamos opções erradas. É muito importante que nunca ofereçam, nem ao CNCS, nem à PJ, nem a nenhuma empresa, como a Claranet ou outra, samples que não sejam nacionais. Às vezes, e verificamos isso, as pessoas estudam, vão tentar ver, vão tentar perceber e dizem, olha, o sample, isto é de certeza como este. Não, nós temos que ter uma partilha e um reporte só do que são samples nacionais para podermos identificar pequenas alterações ao código que constituem logo uma nova versão da estirpe, se calhar, só por causa disso, para podermos ter a certeza de que o caso é nacional e com aquela estirpe é muito importante. E porquê? Porque depois, com base na cooperação internacional, designadamente com recurso à Europol, e através de um canal que nós temos chamado EMAS, nós fazemos esse reporte dos samples e das chaves se obtiverem. Portanto, é importante que aqueles que pagaram e obtiveram uma chave, quer ela tenha funcionado, quer não, é muito importante que essa chave seja remetida ao CNCS. Estamos a tentar que haja uma concentração no Centro Nacional de Cibersegurança de chaves para estudo, junto com os samples, e é muito importante concentrar estas chaves no Cibercentro.
E, portanto, estas chaves e estes samples ajudam a perceber o crime organizado e como é que ele está a atuar. É verdade que no imediato nós não temos uma grande eficácia em termos de repressão junto do crime organizado desta natureza, mas tem havido alguns resultados, tem havido detenções e já há penas pesadas, e isso resultou do facto de haver um esforço de comunicação e de centralização na Europol desta informação que nós tentamos colher. O vetor de ataque, os indicadores de ataque, os indicadores de compromisso, pequenas, enfim, informações que digam respeito às tais ferramentas, técnicas, táticas e procedimentos, e toda essa informação é coligida, compilada e usada para depois se fazerem operações quando se detectam indícios de atuação criminosa. Principalmente internacional, porque isso já se percebeu. Agora, e para terminar, há algumas dúvidas que nos estão a surgir e daí ser tão importante também que comuniquem, que denunciem as situações. É a facilidade de ofuscação da verdadeira intenção. Nós sabemos, e temos dito, que é o modelo DICER, dinheiro, ideologia, coação, ego e ressentimento, que são os 5 pontos motivacionais que são reconhecidos comumente entre estas comunidades, para explicar um pouco da motivação, mas nós estamos a assistir a uma modificação interna, peço desculpa, uma motivação internacional. Estamos a assistir a outros tempos, com outras guerras frias e com outros tipos de afetação e de utilização do poder estatal. E precisamos também, e é com base nessa comunicação e nessa denúncia que podemos estudar melhor, se as entidades, sejam elas pessoas singulares ou coletivas, foram vítimas porque havia uma vulnerabilidade que pode ser explorada, uma questão de oportunidade, ou se foram vítimas porque aparentemente haveria a ideia de que poderiam pagar e valeria o esforço desse ataque, ou se são vítimas que pertencem a um determinado setor económico que interessa prejudicar. E, portanto, esta distinção que nos está a fazer, enfim, surgir a hipótese tripartida que acabei de apresentar, leva-nos a ter que trabalhar também para perceber quando é que o ataque é mesmo ransom ou há uma sabotagem deliberada a um setor importante da indústria de questão ligada ao tecido empresarial português. Portanto, a questão não fica resolvida também sem termos em consideração se pode ter havido uma ação estatal ofuscada, porque este modus operandi é especialmente enfim, apetecível para mascarar a verdadeira dimensão e intenção desse ataque. E pronto, eu terminei por aqui, depois fico disponível para qualquer pergunta que queiram colocar. Muito obrigado e passo a palavra para o moderador. Muito obrigado, Rogério. Excelente apresentação. Acho que, de facto, foram partilhadas aqui algumas informações extremamente relevantes a nível nacional e que, naturalmente, nos permitirão, enfim, tentar combater este tipo de crimes. Espero com muito mais eficácia no futuro. Eu, sem mais demoras, passaria então a palavra ao Miguel Nunes, que com a sua equipa irá, então, fazer uma demonstração deste tipo de ataques. E depois, então, estão, entretanto, também temos aqui algumas questões que iremos interessar, então, antes do final da ação. Miguel? Obrigado, António. Obrigado, Rogério. Bom dia a todos. Meu nome é Miguel Nunes, sou responsável técnico de cibersegurança na Claranet e gostaria, convosco, se me permitirem, fazermos aqui um pequeno exercício. Vamos fingir que eu, Miguel Nunes, e a minha equipa, representada por Francisco, Frederico Cantigas e Tiago Rodrigues, somos um grupo de cibercriminosos e atores maliciosos que gostamos de fazer este tipo de ataques que estamos a mencionar.
E surge uma pergunta, dentro do modelo DICER, como o inspetor-chefe Rogério Bravo referiu, vamos simplificá-lo e vamos fazer apenas duas questões. Como e porquê? Como é que nós fazemos o que fazemos e porquê é que o fazemos? A resposta é simples. O porquê é porque dá dinheiro. Infelizmente é esta a realidade. Se nós olharmos para o top 10 de variantes de ransomware, desde 2014 até 2020 já vamos em quase 300 milhões de dólares ano. É uma estatística muito interessante de notar que só estamos a olhar para o top 10 dos últimos 6 anos, e não estamos a ver qualquer tipo de back channels financeiros que também acontecem. Fazer tracking monetário é simples quando estamos a falar de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, são talvez as duas mais comuns, mas existem outros métodos de facilitação e pagamento que não teremos acesso para fins estatísticos. Nós tomamos este interesse, se calhar desde 2017 foi quando começou a haver grande crescimento deste tipo de ataques. 2017 em maio, penso que será uma data familiarizada por muitos administradores de sistemas mundiais, foi quando o WannaCry, talvez o ransomware mais popular ainda nos dias de hoje, foi disseminado. E o WannaCry foi um abre-olhos dentro do cibercrime. Se nós olharmos para os valores que o WannaCry conseguiu apenas nos primeiros dias do mesmo, dia 12 de maio foi uma sexta-feira, pela volta do meio-dia de sexta-feira foi quando o WannaCry foi ativado pelo seu Command and Control server, e na segunda-feira seguinte, como podemos ver, há um rápido crescimento de pagamentos de Bitcoin. Só nos primeiros dias fez quase 44 bitcoins, na altura valiam 75 mil dólares. Posso dizer, se estes bitcoins fossem transferidas hoje ao mesmo valor, representariam 1,5 milhões de dólares. Portanto, é algo bastante significativo. De onde vem este valor? Vem do resgate. Este é o mais óbvio, o mais direto, mas como falámos há pouco, tanto António Ribeiro como o inspetor-chefe Rogério Bravo referiram, o valor não acaba aqui. Existe também furto de informação confidencial, que não só faz leverage à intenção de pagamento de resgate, usando métodos de chantagem para tentar forçar que o pagamento seja feito, mas também caso não haja qualquer tipo de pagamento de resgate, esta informação confidencial é vendida, é despedaçada, aliás. Existe todo um conjunto de dados interessantes na informação que a gente consegue furtar, nomeadamente nomes, moradas, números de cartão de cidadão, números de cartões de crédito, NIFs e afins, que nós conseguimos separar e vender em pacotes para outro tipo de cibercriminosos. Okay? No universo europeu, isto é particularmente mais grave, dado que estamos sobre o chapéu da RGPD e se esta informação for publicada e a fonte da mesma for conhecida, fortes multas poderão incorrer na empresa que foi atacada. Daí ser também um multiplicador para o pagamento do resgate. E por último, como o António Ribeiro referiu, metadata para futuros incidentes. E aqui futuros incidentes não estamos a falar apenas da empresa que foi atacada. Estamos a falar também dos seus clientes. A metadata que nós conseguimos recolher de um catálogo de clientes e de fornecedores permite-nos não só fazer leverage do ataque que nós fizemos para outras entidades parceiras da entidade que foi atacada, mas também a sua clientela terá todo o interesse de grupos de outro tipo de cibercriminosos, como por exemplo, cibercriminosos que especializam-se nas áreas de phishing, na área de social engineering e na área de wire fraud, que poderão utilizar essa metadata para conseguir fazer ataques de outro estilo. Há também aqui um pequeno caveat que esta metadata também pode ser usada por outros grupos de ransomware que utilizem metodologias de ataque diferentes que o nosso grupo estaria a utilizar. Como é que nós fazemos isto? Qualquer infecção de ransomware passa por um conjunto de passos. Este conjunto de passos pode ser modelizado para o modelo, para a framework de Mitre Attack, e vou fazer aqui muito rapidamente os passos que tipicamente são usados.
Temos o acesso inicial, como o Rogério Bravo disse, tipicamente RTP exposto para o mundo sem qualquer firewall à frente acaba por ser ainda, infelizmente, o método mais comum, mas também nos dias de hoje, principalmente no mundo pós-Covid, qualquer administrador de sistemas sabe a importância de patching nos seus servidores. E a velocidade que Zero Days tem aparecido nos últimos 2 anos tem sido estonteante. Portanto, a exploração de vulnerabilidades também está no topo desta lista. Phishing, drive-by exploits e user error, enfim, no final do dia, os nossos utilizadores são a nossa fonte de consumo e de produtividade na nossa empresa. Se os nossos utilizadores, como o inspetor-chefe disse, forem o elo mais fraco, garantidamente que serão eles a fonte de inseminação de acesso inicial de qualquer grupo de cibercriminosos, seja por qualquer uma destas 3 possibilidades. Elevação de privilégios e ou roubo de credenciais. A elevação de privilégios, após acesso inicial, tipicamente nós não vamos ter uma conta administrativa ou com grandes privilégios. Se assim tivermos, brutal, saltamos este passo. No entanto, se assim não for o caso, existe um conjunto de vulnerabilidades e exploits conhecidos. Mimikatz é bastante famoso. LSA Secrets, ou Local Security Account Secrets, hoje em dia é cada vez mais utilizado, apesar de não ser tão publicado, mas existem 2 que também prendem-se aqui pelo erro humano ou talvez algumas falhas de administração. Credenciais em clear text em campos comuns e contas de serviço vulneráveis. Falando particularmente da primeira, que é talvez um bocadinho menos clara, no universo informático, qualquer empresa nos dias de hoje, para ser competitiva, terá que ter um website exposto ou terá que ter uma aplicação que a diferencie. E às vezes o desenvolvimento destas aplicações ou websites tem que ser feita a uma velocidade rápida. Desenvolvimento rápido às vezes não cumpre requisitos de segurança que nós consideramos essenciais. E um deles é precisamente a autenticação em bases de dados que ficam em clear text ou autenticações com middleware para consumo de APIs ou afins que ficam, infelizmente, em clear text e podem ser facilmente consultáveis por atores maliciosos. Movimentação lateral, ou seja, depois de nós desinfetarmos e de termos privilégios administrativos numa rede, nós temos todo o interesse de disseminar todo o nosso payload. Portanto, nós utilizando técnicas, algumas maliciosas, como é o famoso Cobalt Strike, conseguimos fazer um mapeamento e a disseminação de qualquer payload que a gente queira fazer, mas também existem métodos mais tradicionais que são também de utilização de um administrador de sistemas comum. Utilizar a WMI para propagar código ou executar código remotamente, utilizar ferramentas de gestão, como foi, por exemplo, um caso famoso, não foi necessariamente por causa disto, mas também teve a ver, como foi o caso de SolarWinds, ou qualquer RDM Manager, que nos dará logo diretamente a arquitetura de rede, mas também programas que são de uso comum, como o PSExec ou o NetMapper, para conseguirmos ver o que é que existe dentro do alvo que nós estamos a atacar. Criar persistência. Lá porque nós infectarmos uma vez não significa que não haverá algum tipo de metodologias de segurança que não vá conseguir apanhar a nossa infecção. E se apanhar essa infecção inicial, nós temos todo o interesse de garantir que nós mantemos acesso à infraestrutura do cliente. E esta persistência é criada se nós tivermos acesso a uma Active Directory, criando novas contas administrativas, fazendo a alteração ou criação de GPOs, ou Group Policy Objects, perdão, para nós termos acesso recorrente à máquina, deixando algumas vulnerabilidades abertas, injetando código malicioso em Schedule Tasks que irá detonar um executável que nós injetamos numa data futura, ou até mesmo injetar uma shell que nos permite acesso remoto através de serviços Windows. Exfiltração de dados. Infelizmente, isto é um asterisco. Ransomware, em 2017, 2018, não fazia este passo em norma. De 2019 para a frente, no entanto, são mais os que fazem do que os que não fazem, ok?
E a filtração de dados passa por upload de ficheiros após terem sido catalogados na fase de movimentação lateral para soluções de cloud storage, como é Dropbox, GoFile, Mega, Volafile e entre outras. Se for apenas texto, também é comum ver em GhostBean ou Pastebeans. Há algumas soluções de ransomware mais old school que utilizam FTP, HTTP ou HTTPS para fazer upload dos ficheiros. Mas aquilo que é mais comum nos dias de hoje é ver soluções non-standard específicas do grupo que está a atacar. Estas soluções non-standard, gostaria de referir apenas uma, que utilizam queries de DNS para um servidor de command and control que tem DNS server com um interpretador de código em que basicamente a máquina que está a ser atacada faz NS lookups ou digs consoante o tipo de sistema operativo para este servidor com o código binário ou com a metadata do código que está a ser executado. Isto é extremamente sofisticado, mas infelizmente cada vez mais comum, porque até mesmo na Dark Web existe repositórios pseudo-open source e um dos que está partilhado é precisamente esta estratégia de exfiltração de dados. E por último, vamos executar o ransomware. Para a infelicidade de quem está a defender, este é o passo em que nós ficamos com, se não tivermos qualquer tipo de solução de segurança, é quando vamos ter a visibilidade que alguma coisa de errado está a passar. Mas repararem, passamos 5 pontos antes de sequer estarmos a executar o ransomware. Como nós somos um grupo novo de atores maliciosos, eu agora gostaria de apresentar o Frederico Cantigas, que é especialista de cibersegurança no ponto de vista ofensivo, e o Tiago Rodrigues, que é especialista de cibersegurança no ponto de vista de arquitetura e sistemas, e vamos fazer aqui uma pequena demo. Nesta demo, nós vamos apresentar precisamente o WannaCry, não só pelo enfim, fundamento histórico que o próprio ransomware tem, para todos os efeitos foi o primeiro grande ransomware popular, mas também pela sua execução, que é bastante visível o que é que está a acontecer. Nós neste momento começamos já após termos criado persistência e vamos exemplificar como é que uma exfiltração de dados poderá acontecer e a execução do ransomware poderá acontecer. O que nós estamos a observar é o Frederico a abrir o Metasploit, uma suite da Rapid7 de tools ofensivas bastante conhecida, e está a inicializar um exploit que vai ficar à escuta da execução do implante que nós já injetámos na máquina que vai ser atacada. Neste momento nós estamos à escuta da execução do exploit. Nós, por motivos de demonstração, decidimos fazer a injeção de um Internet Explorer falso, em que o utilizador, quando executá-lo, o seu browser vai abrir, mas se prestarem bem atenção, houve ali uma pequena linha de comandos que apareceu e desapareceu muito rapidamente. E se olharmos para o Task Manager, temos um executável um bocadinho suspeito chamado despesas a fazer coisas. Estes despesas, se nós voltarmos para a máquina atacante, vamos verificar que é precisamente o controle estabelecido com o nosso Command and Control Server para todos os efeitos. E, como podem ver, nós neste momento sabemos qual é que é o username que está logado na máquina, conseguimos explorar todas as diretorias que a máquina tem e acabamos de fazer download de um ficheiro que, por acaso, convenientemente chama-se passwords.txt. Conseguimos também executar qualquer tipo de programa na máquina. A máquina, para todos os efeitos, neste momento é um zombie e está em total controle do Frederico. Executámos aqui a calculadora, que seria algo um bocado confuso para um utilizador final se de repente visse uma calculadora a aparecer do nada. No entanto, nós temos ambições um bocadinho mais altas, portanto, após termos filtrado as passwords desta máquina, nós agora vamos fazer upload do nosso payload e do loader do payload, ok? Ou seja, o ransomware em si e o script que vai gerar a chave que vai encriptar a máquina. E se nós olharmos para a máquina agora, de repente aparece uma command shell
O utilizador até pode tentar fechá-la, não vai conseguir fazê-la, não vai conseguir fazer o fecho desta shell, infelizmente. E em poucos momentos, como isto é um ambiente isolado, a movimentação lateral não é algo que vai acontecer neste ransomware na execução do mesmo. Existem alguns ransomwares que o reconhecimento de movimentação lateral é só feito no momento de execução. O caso do WannaCry é um deles. Propagava-se, após ter sido executado, propagava-se pela porta 445 pelas redes que aceitassem SMB. E como podemos ver, neste momento, o WannaCry foi executado, os ficheiros estão encriptados. Poucos momentos depois aparece o famoso pop-up que foi a dor de cabeça de muitos administradores de sistemas pelo mundo fora. E, por acaso, os ficheiros ainda estão a ser encriptados. Ainda iríamos a tempo a copiar alguns ficheiros originais para o lado, mas daqui a poucos momentos os mesmos irão ser eliminados. A famosa extensão, isto é a versão 2.0 do WannaCry. Aqui podemos ver a eliminação dos ficheiros, desapareceram. E neste momento não há nada a fazer senão ou repor backups ou reconstruir a máquina. Como é que isto podia ter acontecido de forma diferente? Se nós voltarmos à máquina atacante e decidirmos atacar uma máquina moderna, ou mais moderna, aliás, com patching em dia, e com um agente de Endpoint Detection and Response com funcionalidades de Endpoint and Protection. Neste caso, para esta demo, estamos a demonstrar o Symantec Endpoint Protection, mas poderia ser qualquer outro vendor, podia ser FortiAgent, podia ser Microsoft Defender, tanto faz. Mas assim que há a tentativa da execução do payload, o sistema operativo quase que parece uma árvore de Natal a mostrar dados. Estes mesmos dados podem ser, como sabem, nós estamos a fazer uma pequena demonstração a título quase pessoal, mas se isto fosse uma workstation num parque industrial com 15 mil utilizadores, estes mesmos logs poderiam ser facilmente consumidos por um sistema de CM. Qualquer solução moderna de Endpoint Protection ou de Endpoint Detection and Response permite fazer a exportação e a consulta dos seus logs para um concentrador de dados, seja no formato CSV, no formato CEF ou JSON, que nos permite ter um controle global dos nossos utilizadores, perceber onde é que as ameaças estão e como é que as mesmas podem ser mitigadas. Gostaria só de voltar à minha apresentação e ao meu slide, muito rapidamente. Miguel, pedia-te aqui alguma capacidade de síntese também, portanto, a chegar ao fim, temos aqui algumas questões que tentaremos responder. Okay? Será bastante sintético, são 30 segundos. Como é que nós poderíamos ter evitado isto? O acesso inicial, com formação aos nossos utilizadores, com um sistema de CM e de Endpoint Detection and Response, nós, através de assinaturas de anomalia, conseguiríamos perceber que alguma coisa de errado se passava. Elevação de privilégios, similarmente, através de anomalias, conseguiríamos perceber num CM que algo de errado estaria-se a passar. Movimentação lateral, criação de persistências, filtração de dados. Qualquer sistema de Endpoint Protection, hoje em dia, e patching em dia, conseguiria mitigar qualquer uma destas coisas. De notar que a criação de persistência é talvez a exceção, onde alguns sistemas de controle de Active Directories, de middleware, ou até mesmo o recente Azure Active Directory com o Microsoft Cloud App Security, conseguiria acautelar precisamente comportamentos maliciosos na mesma. A execução, Endpoint Protection e Endpoint Detection and Response, e bastante formação aos utilizadores. Como é que conseguem nos parar? Com estas coisas que acabei de dizer. E, a mais fundamental, se o gráfico que eu mostrei atrás começar a inverter, eu vou ter menos incentivos para continuar a fazer aquilo que faço. Por favor, não paguem. Obrigado a todos. António, devolvo-te a palavra. Excelente. Obrigado, Miguel. Obrigado, Frederico, Tiago. Excelente demonstração. Nós temos aqui ainda algum tempo, muito pouco. Temos algumas questões também aqui no Q&A, que eu gostava só de pegar numa ou noutra muito rapidamente. E pegaria precisamente na primeira questão que apareceu, e é para o Inspetor Rogério Bravo.
se o report e a análise não pode atrasar todo o processo de recuperação. Não sei se está ainda online, Rogério. Estou sim, senhor. Se o reporting se pode... Não. Se o facto de estar a fazer reporting se pode efetivamente atrasar todo o processo de recuperação. Não creio. Esse relatório, essa comunicação, para ser o mais rica possível, é depois de se ocorrer bem, perceber quais são os compromissos, os indicadores de compromisso, porque nós costumamos dividir isto em os indicadores de ataque enquanto ele está a acontecer, não é? Geralmente os indicadores de compromisso vêm depois de algum tipo de intervenção forense. Ou digital forense. E, portanto, esses pormenores sendo essenciais e enriquecedores do relatório final não costumam atrasar esse processo. Nem convém que seja feito logo, pode ser notificado, pode ser informado, olha, estamos sob ataque, por exemplo. Por exemplo, uma organização que esteja naquela lista do anexo 1 da Lei da Cibersegurança, que são as bolsas mais críticas de informação para o país, não é? Pode notificar que está em curso um ataque e de que natureza, e depois o relatório ser o mais completo possível. Ok, obrigado. Ainda mais uma questão, Rogério, também, que é se um report ao CNCS automatiza uma queixa formal à Polícia Judiciária e vice-versa. Eu perdi um bocadinho o som agora, podiam repetir? Se um report ao CNCS automatiza uma queixa formal à Polícia Judiciária e vice-versa. Em princípio, todas as entidades públicas estão obrigadas a reportar os crimes que têm conhecimento. Em princípio não, em princípio no fim. É essa a lei geral. Por força da cooperação que existe entre nós, geralmente isso significa que sim, exceto quando são outros crimes de outra natureza, mas quando se trata deste tipo de incidentes, sim. Comunicar ao cibercentro pode gerar a expectativa de que vai ser aberto um processo de crime. Não se esqueçam daquela tal parte em que eu reforcei com a importância às vezes de se promover a obtenção de uma certidão da queixa e, portanto, isso geralmente equivale, sim. Sim, e é um motivador de facto para que se façam estes reportes com maior frequência também, não é? Sem dúvida. Muito bem, nós temos aqui mais algumas questões, mas também atingimos aqui o nosso tempo. Iremos tentar respondê-las offline. Enfim, há aqui algumas questões também para a equipa do Miguel, que depois tentaremos responder offline. Eu resta-me, acima de tudo, agradecer a vossa disponibilidade para estarem connosco hoje. E também, naturalmente, aos nossos oradores, ao Inspetor Rogério Bravo, ao Miguel, ao Tiago, ao Frederico, enfim, a todos os que hoje puderam partilhar aqui um bocado estas ideias. Espero que tenha sido útil e que em breve nos encontraremos, naturalmente, no mais um Cyber Security Talks. Muito obrigado a todos e bom dia. Muito obrigado.